Olha, a Luciana trouxe aqui já mudanças significativas na Venezuela que aconteceram, como a abertura do país, né, os negócios, e por mais que Delcy Rodrigues tente fazer um discurso internamente dizendo, não, olha, quem manda na Venezuela são os venezuelanos, está óbvio que o acordo com os Estados Unidos está funcionando. Eu já estou recebendo aqui a Mariana Catassi, a nossa editora de internacional. Mariana, bem-vinda. A Mariana vai nos explicar, afinal de contas, como é que está, Mariana, agora o desenho desse governo de Delcy Rodrigues, porque houve sempre uma crítica de que o chavismo se manteve no poder. Isso mudou? É isso mesmo, Thaís. Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Hora H. Thaís, houve uma dança das cadeiras no governo venezuelano desde que os Estados Unidos realizaram a operação para capturar Maduro, mas, de fato, algumas figuras-chave do chavismo que estão lá há muitos anos continuam. A gente preparou uma tela aqui para mostrar quem continua e quem foi embora, quem surgiu de novo nesse carômetro do governo da Venezuela. A principal mudança, evidentemente, é que Delcy Rodrigues assumiu o cargo de presidente interina depois que Maduro foi capturado. Ela também assume a posição de ministra do Petróleo, ela já é ministra do Petróleo há muitos anos e não há nenhum indicativo de que ela tenha nomeado outra pessoa para substituí-la. Então, ela acumula esses dois cargos e é importante ressaltar que não foi nomeado ninguém para substituí-la enquanto vice do regime, porque a Venezuela não reconhece a ausência absoluta de Maduro até hoje. Até hoje não foi formalizado que o, então, presidente está faltante e, por isso, não foi ninguém nomeado para substituir Delcy enquanto ela atua como presidente interina. Oficialmente, ela é presidente interina, né? É isso mesmo. E aí, outras pessoas importantes que continuaram no governo são esses nomes que eu trouxe aqui nessa primeira fileira. O primeiro nome que eu quero destacar é Jorge Rodrigues, e não é coincidência o sobrenome igual de Delcy Rodrigues. Eles são irmãos e são descritos, inclusive, pela mídia venezuelana como um dragão de duas cabeças. São pessoas muito próximas, aliados muito próximos, que agem em conjunto, já que ele é presidente da Assembleia Nacional. Ele tomou posse novamente, fez o juramento diante da própria irmã nesse mês de janeiro, uma cena que foi, no mínimo, bastante curiosa, a irmã submetendo o próprio irmão ao juramento para tomar posse como presidente da Assembleia. Ele também foi responsável por anunciar as libertações dos presos políticos, que a gente viu que a Venezuela começou a soltar muitas pessoas depois da captura de Maduro, e ele é considerado como responsável aí há muitos anos por ter conseguido passar as legislações mais duras do regime chavista. Outra pessoa que eu quero destacar aqui é o Diosdado Cabello, o ministro do interior da Venezuela. Ele, por muito tempo, foi considerado o número 2 do chavismo. Acreditava-se que ele poderia ser ali o braço direito de Maduro, a pessoa que eventualmente poderia substituí-lo, mas nós vimos que foi reconhecido como o operador da repressão, né? Exatamente, justamente da violência, porque é ele que comanda as forças de segurança da Venezuela. Ele continua nesse cargo e agora com a função de garantir ali alguma coesão nessas forças de segurança, mesmo com a queda de Maduro. A gente tem também Vladimir Padrino Lopes, ele é o ministro da Defesa, continua no cargo, é ele que comanda as Forças Armadas da Venezuela e, mais uma vez, também tem que garantir agora, nesse momento de fragilidade, algum tipo de coesão entre os militares. Nesse grupo aqui, eu quero destacar também o Juan Escalona. Ele é a nossa primeira mudança que a gente vai falar aqui. Ele era guarda-costas de Maduro, ele era membro da escolta de Maduro no dia em que os Estados Unidos bombardearam Caracas e realizaram a operação para capturar o ditador. Quando essa operação foi feita, chegou a ter rumores de que ele tinha sido morto na operação, mas Delcy Rodrigues, pouco depois, nomeou Juan Escalona como chefe de gabinete, uma mensagem clara de que não só não morreu na operação, como também continua próximo ao poder. Exatamente, continua muito próximo ao poder, já que o chefe de gabinete é responsável por funções muito importantes, como, por exemplo, coordenar a agenda da presidente interina. A gente destaca também Félix Plascencia.
ele é um nome muito importante, Thaís, porque é a primeira vez que a Venezuela vai ter um representante para os Estados Unidos, um representante diplomático, desde que os dois países romperam as relações diplomáticas em 2019. E ele é uma pessoa conhecida por ter muitos contatos no mundo dos negócios, no mundo das empresas, então ele será responsável por tentar normalizar de alguma forma a relação com os Estados Unidos. A gente tem também Gustavo González, ele é o chefe da Guarda Presidencial, ou seja, responsável por garantir a segurança pessoal da presidente interina, e ele lidera uma agência muito importante, que é a Agência de Contra-Inteligência Militar. Essa agência ela foi apoiada por Cuba e, inclusive, agentes treinados por Cuba para tentar evitar que haja espionagem interna ou externa na Venezuela. E aí, para concluir, uma pessoa muito importante, o vice-presidente da Economia. Esse cargo era ocupado por Delcy Rodrigues, mas agora é Calixto Ortega Sanches que vai ocupar, uma pessoa que já foi ex-presidente do Banco Central da Venezuela e que agora vai ter essa missão de conduzir a economia venezuelana em um momento de abertura da indústria petrolífera. E, por fim, uma curiosidade, Thaís, a Daniela Cabello. Ela tem só 33 anos, é filha de Diosdado Cabello e foi nomeada ministra do Turismo. E o que dizem os analistas é que esse pode ser um movimento justamente para sinalizar que Delcy está, sim, próxima e é uma aliada de Diosdado, que poderia representar o seu principal desafio em uma possível ruptura da liderança interna, Thaís. Claro, um ponto frágil dela está se transformando numa aliança, né? Obrigada, Mariana Catassi, gente, mostrando aqui e revelando aqui essa nova composição que tinha cara chavista e agora tem cara reformista. Mariana, obrigada. Boa noite para você.